Mas, ó, isso é muito legal e é muito mais embaixo o buraco. Porque não é só a questão de você usar uma maneira formal ou informal. Tem uma outra questão que eu quero até trazer para a discussão e levantar com você, Mônica. Você dublou uma personagem numa série que chamava Fallen Waters, Uhum, que aqui chamava Caminhos Cruzados, né? exato. E a Taylor Bennett, ela usava muito Linking Sound. Para quem não sabe o que é Linking Sound, é o jeito que o americano fala, linkando as palavras. Então, por exemplo, vamos pegar uma frase aqui. I will try to find it out. Ele não vai dizer assim, ele vai dizer I'll find to, como é que é a frase que eu falei? I'll try I'll to try find to it find it out. out. É. I'll try to find it out. E isso na dublagem deve ser complicadíssimo. Super! E a Bennett foi super difícil, porque além das palavras em inglês já serem mais curtas, né? Geral, na sua maioria, né? O português tem palavras mais longas, e nós somos mais prolixos na construção de frases. Foi bem difícil, porque além de tudo ela falava rápido e cortava quase todos os finais e tal. Mas um personagem que eu adorei fazer foi um baita desafio, porque aí eu tinha que, sei lá, trocar por vou tentar descobrir alguma coisa assim, sabe? Você tem que ser, você tem que tentar jogar também com agilidades, com sinônimos, com trocas que não necessariamente são literais, mas o sentido vai ser o mesmo. É um exercício maravilhoso esse da dublagem. A sua xará Mônica Rossi, Uhum. nossa querida amiga Mônica Rossi, que se estiver assistindo, um beijo, Mônica. Beijo. Ela disse pra gente aqui que um dia ela estava dublando um filme e ela ficou frustradíssima porque era uma cena cheia de palavrão e o diretor não deixou falar palavrão nenhum. Eu sei que você normalmente é escolhida para dublar mulheres que não falam palavrão. E aí eu Pois queria é. te perguntar, quando é que a gente vai ver uma personagem dublada pela Mônica Mariano mandando bem paulistano, assim, tipo assim, e aí, seu arrombado? Eu falei isso sim. Eu falei. Eu sei. Eu acho isso tão legal. Eu acho isso tão legal. Eu queria ter a oportunidade de de brincar um pouco também, não só com o palavrão, mas com o jeito paulistano, meio humano da gente falar, essa cor mesmo de São Bernardo, né, do ABC, né, o Rio, eu acho que já no sotaque carioca qualquer palavrão fica mais delicioso, né, fica doce, e no sotaque paulistano fica mais, parece que fica mais trash, né. Eu ia adorar dublar um personagem cheio de palavrões e xingamentos, porque é fora da minha rotina, eu ia gostar muito, e eu sou muito convidada para dublar mulheres finas e ladies, e eu queria quebrar esse estereótipo um pouquinho. Cara, você sabe que um dia, Serginho, eu não sei se eu já te contei, eu estava na República Dominicana e a gente estava esperando o ônibus sair, tinha um casal atrasando o ônibus. E aí eu soltei bem assim no meio do ônibus: vamos logo, seu pau no cu! Aí o cara que estava atrás de mim falou assim: você é de São Paulo, né? Eu falei: nossa, o cara me conheceu pelo pau no cu, velho. É mole? É muito nosso, é Isso muito é, nosso, isso é paulistão total. Falei: é muito nosso. caraca, mano. Fui Eu conhecer, adoro fui, essa coisa do cuzão, seu cuzão, É, mano, você é um cuzão, puta de um cuzão, mano. Isso é muito nosso, né. acho sensacional. Acho que Eu acho, arrombado é mais no Rio, né. mais ou menos. O cuzão é sensacional. O cuzão eu adotei, eu uso. mas cuzão aqui em São Paulo, Serginho, já não é nem xingamento mais, cara. Não, não é. Você vê, eu dou aula na Zona Leste, Mônica.
você vê como os alunos se tratam, como eles se conversam, quando eles chegam quando eles se encontram, Serginho, fala cuzão, e aí, viado, não sei o que, cachorro, é assim, É cara. assim, Ah, é, é. Eu, 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 até- eu eu, até é vi um vídeo, o doce jeito português de ser que os eu vi um brasileiros vídeo sensacional de um cara que herdaram. veio do Nordeste, e aí disse que ele foi pedir uma informação para um cara, né? Como é que ele fazia para chegar em um determinado lugar? Aí disse que o cara falou assim: então, cuzão, não sei o que, tal, então você vai, viado, não sei o que. Aí disse que o cara olhou e falou assim: pô, que esse cara me chamou de cuzão, de viado. Aí disse que ele agradeceu: obrigado, arrombado. Aí, aí o cara fala assim: você é louco, mano, você tá me tirando? Vai levar Ele uns não, pipocos, umas azeitonas aí, mano, certo? ele não sabia que, enfim, né? É É muito muito bom, cara. bom. Essa é a riqueza, né, da língua. O que era palavrão, você vê, o meu pai, eu era pequena, sei lá, eu falei um caramba, meu Deus, a casa caiu. Eu falei caramba. Hoje, assim, né, o cuzão, né, que nem você falou, já não é mais nada. Então, assim, ah, a riqueza, né? Isso vai entrando no vocabulário, né? Da língua falada e escrita também, ah, de um jeito assim mais livre, o que é muito legal também. Eu já vejo assim a diferença entre lá em casa, né? Minha mãe professora, meu pai vendedor, três meninas, e a diferença, por exemplo, a família do meu marido, mãe professora também, né? E o pai também comerciante e três meninos. Eu já noto que eles já cresceram falando mais palavrão em casa, sem ter muita interferência. Tem uma coisa cultural dessa diferença homem-mulher, e ah. eu fui falar palavrão mesmo, assim, eu já era adulta, assim. Ou Mas quando eu estava fora de casa, ah, adolescente que está fora e nem sabia. Eu me lembro a primeira vez que eu decidi que eu ia xingar alguém pela primeira vez, porque eu não tinha tido essa experiência. Eu saí de casa, de caso pensado. Eu falei, hoje eu vou xingar uma pessoa. Imagina, olha que louca. Era uma experiência mesmo. Eu tinha 9 anos de idade, eu estava no recreio, de uma escola estadual, na hora do recreio, e eu cheguei para um menino que devia ser do colegial, assim, eu estava, sei lá, na terceira, quarta série, cheguei para o menino, assim, eu tenho 1,50 m, não sei se vocês sabem. Eu, com nove Agora a anos, gente devia sabe. ter 1,30 m, né? 1,20 m, sei lá. Bem picurrucho, assim, cheguei, um cara altão, um magrão do colegial, cheguei para ele e falei assim, ele estava comendo um chocolate, eu falei, aí, me dá um teco. Aí eu, assim, folgadíssima. Aí o menino falou, eu não, aí eu sou a baixinha. Eu falei, então, você que manda ele, não sei se manda ele se fuder, não sei, vai se fuder, vai a merda, não sei. Xinguei ele, assim, mas foi uma coisa tão gostosa que tinha sido assim, premeditado. Eu falei, hoje eu vou xingar alguém. Eu sei que o menino ficou muito louco e começou a correr atrás de mim e eu dei no pé, mas a minha missão foi completa. Hoje eu aprendi a xingar uma pessoa. Foi um exercício mesmo, assim. tava no roteiro. Péssimo exemplo, mas eu lembro de ter feito isso sim. Agora, Paulo Eduardo, você falou que ela não dublou game, que ela quer dublar. Ela já dublou game, tá? Ela fez voz original de um game chamado Foi Asfalto. só o gancho, Serginho, para falar do jogo. Ah, bom. Ah, bom. Então, tudo Ah, bem. esse jogo foi uma coisa tão legal. É porque, assim, de verdade, eu não sou uma dubladora muito conhecida por atuar em games, porque realmente é, como é que eu posso dizer? Uma área dentro da dublagem Ah, que eu ainda não tive muitas oportunidades, mas estou é, me empenhando muito para que isso aconteça. E sim, recebi um convite de voz original eh, por parte de uma garotada que criou esse jogo maravilhoso para deficientes visuais e todas as instruções.
tudo o que acontece é tudo sonoro, então é uma coisa fascinante. Eu fiz a Marlene, que é uma detetive, e no game ela é cega. Então, todas as orientações espaciais, tudo, a tela do jogo é preta, né? E você só ouve as instruções e o que fazer. Foi uma coisa muito interessante. Eu fiquei muito honrada e não vejo a hora de ter outras experiências na área dos games. O que eu achei legal desse jogo é que ele tem a base no Beijo do Asfalto, né? Do Nelson Rodrigues, não é isso? Exato, exato. Você tem algumas referências, né? Então você vê que é uma garotada que foi beber numa fonte que você não esperava, né? Eu achei muito legal, né? E pensar na coisa, né, dos deficientes visuais, porque as pessoas pensam só em quem não enxerga, né? Mas as deficiências visuais são muitas. Às vezes é uma perda parcial, de visão, não total. Isso já dificulta a pessoa a interagir com um game onde tudo é imagem, né? Da mesma maneira, eu tô louca também para contribuir com audiodescrição para obras que, enfim, é uma ferramenta hoje muito importante, muito necessária para esse público que tem baixa visão. Eu acho sensacional. Na real, Mônica, eu acho que o que está rolando não é nem que você talvez não seja conhecida, é porque a galera que está desenvolvendo o game do Brasil é uma galera muito nova. Sim, A galera não conhece a galera mais antiga de dublagem. E a galera mais antiga de dublagem, eles acham que ou são caros ou são é, inacessíveis. Tipo, você não é, consegue chegar nessas pessoas. Então, acho que é mais essa vibe do que não ter oportunidade, porque eles não conhecem. Quando eles conhecem, eles piram. A gente vê a gente, é. quando a gente grava a dublagem aqui, é impressionante como é que aparece galera nova que conhece a história do cara. Aí o cara comentando de um game que o Luiz Mota fez, não, ele é a voz do não sei o quê. Eu falo, caramba, a galera tá muito ligada. É Eu- maravilhoso. Assim que eu tiver oportunidades, conto para vocês as novidades. Ótimo, queremos saber. Mas a Mônica dublou anime também, viu, Serginho? Anime, animações ocidentais, séries. Novela turca. Novela turca. Eu quero saber o seguinte: novela mexicana, vai dublar ou só gosta de assistir? Ah, eu adoraria pegar assim um personagem daqueles eh, Paulo Henrique, eu sou sua mãe. E eu adoraria. E aí, aí passa mais vários capítulos, eu digo, Paulo Henrique, eu disse que era sua mãe, mas na verdade eu sou sua filha. E eu adoraria aquelas novelas de 400 episódios. É o trabalho mais legal do mundo, porque a novela mexicana é longuérrima. Na verdade, eu até dublei uma, mas ela não foi ao ar por algum problema que nós nunca soubemos o motivo, mas era uma novela super legal que nós fizemos, e por algum motivo o estúdio trocou a casa de dublagem e todos o elenco, não por nenhum problema técnico ou de competência, simplesmente trocou a praça de onde foi feito. Então passou para o Rio. E isso acontece por alguma coisa contratual, que não tem a ver com a questão artística, assim, né? Tá? Chamava-se Vencer o Medo. Nós dublamos e eu tinha uma personagem hilária, eu estava me divertindo muitíssimo. Então, de certa forma, matei essa vontadezinha de dublar a novela mexicana. Agora só falta ir ao ar. Agora, pergunta de curiosidade, porque a Mônica Rossi não assiste. A Mônica Rossi não, a Miriam Fischer. Hum, A Miriam Fischer, ela demora pelo menos 2 anos para assistir alguma coisa Ela dela que ela. assiste, ela assiste, Você assiste as tuas coisas que você faz? assiste. eu assisto porque eu acho Não que é. gosta, critica, mas se perdoa. Por exemplo, o meu primeiro papel fixo, né? Nem vou falar que é um papel, porque é um reality show, então é uma pessoa real que existe, não era um personagem, mas o primeiro, eu chamo de personagem, né? Porque a gente tem que dar a voz a ele, enfim. A primeira pessoa que eu dublei foi a Anfisa, de 90 Dias para Casar,
e é um reality show que esse personagem ficou no ar por quase 4 anos. Então, o começo da minha participação no 90 Dias era o meu primeiro, personagem. Era sofrível? Era. As pessoas tiveram que ter paciência? Sim. Não que agora eu seja a melhor dubladora do mundo, não, mas eu consegui achar um caminho meu, que fui indo, tô sempre em busca de aprender e melhorar. Mas o personagem Anfisa de 90 Dias para Casar, a primeira temporada e a última, era outra pessoa, já estava completamente mais solta. E essa era encrenqueira, essa xingava, mas não deu para falar palavrão. Eles botavam aquele pi. Eu perguntei isso pro Mota. Eu falei, Mota, o que que você faz para a tua voz, para você conservar e tudo? O Mota falou, não faço absolutamente nada. Ele falou, a única coisa que eu não faço, porque ele é gremista, e ele falou, foi uma vez que ele foi num jogo aqui, ele estava no Rio, foi ver Flamengo e Grêmio, e o Grêmio acho que empatou o jogo, seja lá o que for, e ele gritou, gritou, gritou. Ele falou que ficou assim 3, 4 dias, que ele falou que a voz dele, ele falou, isso eu nunca mais fiz. Ele falou que fora isso ele não faz absolutamente nada. Você faz algum cuidado, alguma coisa? Não, não faço. Eu vou ser franca, eu não tenho, assim, aquelas restrições, mas é a mesma história, eu não grito, né, eu não grito assim, honestamente, eu não sei gritar. Não é uma coisa que eu sei fazer. Eu preciso, às vezes, gritar, né, quando a gente grava um personagem que está exaltado, ou no mercado de games é muito comum sessões e sessões de gritos, e aí a cantora ajuda, né? Porque então você simula um grito, você coloca num lugar. Ah, não vou gritar até sangrar, porque à noite eu tenho que cantar. Então, assim, se eu conseguir um bom resultado, ótimo. Se eu não conseguir, eu tento depois, eu tento outro dia. Mas assim, eu não sou uma pessoa que grita. Eu não sei gritar, inclusive mediante algum problema que eu possa ter, eu sou mais do tipo que vai calar do que gritar, né? Não é da minha natureza, né? Então, eu acho que eu me preservo assim, sem gritar. Acho que dormir bem é importante, controlar para você, né, não gripar, esse tipo de coisa, mas sem paranoia, né. Ô, Mônica, Diga. mais uma vez, lembrando da sua xará, Mônica Rossi, Uhum. ela contou pra gente que um dia ela estava, não lembro onde exatamente, não lembro se era num show no aeroporto, e ela foi conhecida pela voz, conversando, né? Tudo bem que a voz dela é bem conhecida, E mas ela eu queria que você contasse o dia que você saiu para comer uma pizza com o Thiago Guimarães e com o Juliano Lucas. foi a coisa mais divertida do mundo. Eh, a gente tinha terminado o La Casa de Papel, e não tinha ido ao ar ainda a última temporada, e nós fomos, era o dia do trabalho, era um dia 1º de maio. O Juliano Lucas, que faz a voz do professor, mora em Lisboa e estava aqui em São Paulo, porque veio, enfim, fazer um trabalho e tal. E o Thiago Guimarães já estava de partida para o Canadá. E a dublagem, depois da pandemia, trouxe esse benefício. A gente pode agora dublar de outros lugares que não fisicamente a sua cidade, a cidade onde todos estão baseados, né? E, e foi muito interessante, porque eu ali com eles conversando, e a voz do Juliano fazendo o professor é muito característica. É uma voz que você não consegue ignorar, porque a voz do professor era única, assim, né? É única. E aí eu olhava que as pessoas, elas olhavam para nós três, não por causa da minha voz, mas os dois conversando ali, né? O Berlim, o Tiago, e o professor, o Juliano. Então você via as pessoas, mas
Eu acho que eu É. conheço essa voz. Você notava que tinha alguma. As pessoas não sabiam o que era, mas elas estavam. Elas viravam, olhavam para trás. Gente, eu conheço essa voz. Foi ótimo. Aí os dois ainda brincaram, se levantaram e brindaram com a taça de vinho, como a cena lá dos dois que são irmãos, né, na série lá Casa de Papel, e foi um encontro muito feliz, foi um dia muito importante, porque eles são dois colegas muito, muito, muito queridos. Eu gosto de falar de passado, Mônica. Você tem um amigo de infância, o Tonico, que é um cara que eu sou muito fã, sabe? Que eu já ouvi muito. Serginho, você gosta do. Já ouviu alguma música do Tonico? Ele já gravou até com. Como é que é o nome daquela que é deputada pelo PSOL, que é aí do Rio? Alessi Brandão. Pois é, Sabe quem é o Tonico é Tonico, Serginho? famoso, Tonico é famoso. Tonico é famoso, cara, amigo de infância da Mônica. É um tal de Rapping Hood. Tonico, o Antônio e eu estudamos juntos pela primeira vez, na nossa quinta série no Colégio 3 de Maio, que é um colégio do bairro do Ipiranga, onde eu passei a maioria da minha adolescência. O Ipiranga, para quem é de fora de São Paulo, é o bairro onde fica o Museu do Ipiranga e enfim, o palácio. Hoje o museu está todo revitalizado, está muito bonito, fica aí o convite. Eu e o Tonico fazíamos parte da quinta série dessa escola chamada 3 de Maio, e, hum, e ele era assim um cara, um colega muito, muito divertido. Eu costumava sentar perto dele ali na frente ou atrás, porque ele usava óculos, então ele ficava na carteira da frente. E um belo dia, eu não sei o que aconteceu, que teve uma discussão na escola sobre pretos e brancos, eu não me lembro, que quem me contou isso foi ele. Ele falou, eu lembro de uma vez, eu não me lembro exatamente qual era o assunto, eu sei que saiu lá um quebra-pau, e ele falou que ele sempre lembra dessa coisa de eu ter ido em defesa, enfim, dele lá no assunto, e brincado. Falei, mas qual a diferença? Um queimou um pouquinho mais, o outro tá mais cru. Vamos, né? Vamos parar com essa besteira. E ele sempre conta isso, mas eu não. Eu vou até deixar um beijinho para ele, que faz tempo que eu não o vejo, e tô com saudades. Ele é maravilhoso. Ah, Corintiano doente. eu tô doente. E só para complementar, a gente foi se encontrar de novo em outro colégio, no bairro do Ipiranga, no Colégio São Francisco Xavier, que a gente estudou aí no colegial, mas aí ele já estava em outra classe, porque apesar de ser o mesmo ano, era um colégio maior e tinha várias séries, várias classes da mesma série, e nós não caímos juntos. E esse é o Tonico. Tonico, Rapping Hood. Sensacional. Ô, Mônica, o canal Serenata Chique ainda tá funcionando lá ou foi só durante a pandemia? Menino, esse ano eu ainda entreguei algumas serenatas ali próximo ao Dia das Mães. Alguns clientes da pandemia voltaram a encomendar. Durante a pandemia, quando eu me vi naquela situação, assim como vários artistas sem saber o que fazer, eu criei um jeito de continuar tentando vender algum serviço, minha música, e inventei as serenatas virtuais. Criei a Serenata Chique, onde eu fazia as serenatas da distância. O primeiro começou no Dia dos Namorados de 2020. Eu fazia uma chamada de WhatsApp para a pessoa, usava um clipe atrás de mim de um colega que gravou para mim e recebeu para fazer isso, a base de violão, e eu cantava próximo à TV, o colega aqui na televisão, e foi dessa forma que eu fiz as serenatas no Dia dos Namorados, e foram vários pedidos, várias encomendas, foi ótimo. Porém, o resultado de cantar assim, com uma base pré-gravada e cantar pelo WhatsApp, tinha vários desafios, e a qualidade era uma delas. Então eu
passei a editar clipes e gravar tudo com uma qualidade alta, e editava os clipes, aquela famosa telinha divididinha no meio, assim mais ou menos como nós estamos fazendo hoje, cada um no seu local, e, e eu fazia uma inserção de fotos que foram importantes para aquelas pessoas, dizeres, enfim. Então, o Serenata Chique, que foi o jeito com o qual eu consegui defender uma graninha durante a pandemia, ainda está ativo, porque alguns clientes simplesmente pedem. E o último foi agora na formatura de uma turma de faculdade, que uma das professoras me encomendou a música Encontros e Despedidas, mas por uma questão de privacidade, esse canal ele tá lá, mas os vídeos dos clientes eles são privados. Claro. Eu tenho mais ou menos uns 90 vídeos lá, mas todos só funcionam com o link que eu mando para os clientes, porque tem imagem de crianças, de família, enfim. Então, são produtos que são privados, mas continua assim. Mas nesse período você fez o CD também, não é? O acústico chique. O acústico chique, você mencionou o Renato Giraldi, né? É, porque tudo tem a terminação chique. Chique com Q-U-E, em português, chique. Porque a minha empresa se chama Música Chique Atrações. Ah. É, e todos os meus produtos têm esse sufixo chique, porque eu achava que tudo tinha que ser mais chique, estava faltando coisa chique na vida das pessoas. É por isso que não tem palavrão nos personagens. É horrível isso, é péssimo. E aí, enfim, presto vários serviços dentro da música com esse sufixo chique. Então, quando é um show de gafieira, gafieira chique. Acústico, voz e violão, acústico chique. Banda, banda, música chique. E assim vamos indo. Carnaval, carnaval chique. O acústico chique é um subproduto dessa empresa. E o Renato Giraldi foi meu parceiro. E Dodô também, Reinaldo de Oliveira, meu parceiro há muitos anos, e Fares Júnior. Eu tenho diversos parceiros músicos, porque cada um tem a sua característica, cada um tem ênfase num estilo musical. Por exemplo, o Dodô é muito voltado para essa coisa da música brasileira, do samba. O próprio instrumento que ele toca é violão de nylon. Já o Giraldi e o Fares Júnior, eles são mais do rock pop, então geralmente violão de aço, os loops e tudo mais. Então, para cada tipo de trabalho, hoje, eu chamo um parceiro baseado no acento que eu quero dar para aquele trabalho ou aquilo que o meu cliente pede para mim. Né? E além dos violonistas, tem os pianistas, enfim, é uma gama legal. Mas voltando a falar do disco, o disco foi um, um piloto da Delta Airlines que assistiu a gente, ele um piloto americano que estava aqui no Brasil, que vinha frequentemente e frequentava o restaurante onde a gente cantava. E ele dizia: olha, vocês têm que gravar, eu quero dar esse CD de vocês para os meus amigos e tal. E através desse amigo, nós conseguimos registrar esse trabalho, que já tinha 5 anos na mesma casa, no mesmo restaurante aqui do Brasil, e casualmente, assim que nós terminamos e que o disco ficou lindinho, a pandemia veio e a gente precisou interromper as atividades. E, e hoje o CD é difícil mesmo, é uma coisa um pouquinho mais obsoleta, mas está nas plataformas de áudio ali, acústico chique, Mônica Mariano e Fares Júnior. O Fares, para quem não sabe, é um grande guitarrista de rock and roll da banda Ronaldo e os Impedidos. E o Fares, até o hino do Juventus tem a voz do Fares, que é uma grande figura da Moca.
Ronaldo e os Impedidos, que o primeiro CD é sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho. Isso é muito bom. Ronaldo, goleiro do Corinthians, viu, Serginho? Eu É, sei que é. Eu vou falar três nomes aqui de três pessoas, tá. e aí você fala sobre essas pessoas, se quiser também, se não quiser. Uma dessas pessoas é o Alpio Stanchi, o outro, seu Rogério Salomone, que daqui a pouco vai brigar comigo e com o Serginho, e o outro, Renan Alonso. Ótimas, ótimas pessoas. É, Alpio Stanchi, um artista gráfico maravilhoso, magnífico, um cara super conhecido internacionalmente por criar arte em lápis de cor hoje, mas foi um amigo de infância maravilhoso, um companheiro de vida, assim. Ainda somos muitíssimo amigos e muito próximos. O Alpio é, assim, um artista. Ele até a obra dele chegou até na casa da Madonna, para vocês terem ideia. Ele é de uma humildade assim ímpar e é um artista único. Assim, eu recomendo que todos vocês conheçam o trabalho do Alpio Stanchi, é, porque é algo muito fresco, muito novo, muito. E olha, é muito legal porque, assim, apesar do Ópio ter se tornado um ícone dentro da arte vetorial, que, para quem não sabe, é uma arte digitalmente feita, usando todos os recursos aí de computação. Eu não sou dessa área, eu muito provavelmente vou falar alguma besteira, né? Mas o Alpio começou eh, sendo um grande nome da arte vetorial e hoje ele migrou para o lápis de cor, onde ele é hoje uma referência. Ele tem uma assinatura própria, um estilo próprio e é um grande amigo, um amor, assim, um companheiro de vida. Rogério Salomone, da mesma forma, um amigo de infância, eh, que viveu muitos anos longe da gente, viveu no Canadá por 3 décadas e agora retornou, e é um amigo com o qual eu estou para cima e para baixo o tempo todo, e é também um grande artista, tem uma alma assim criativa e é aquele irmão de todas as horas, né? Tá sempre comigo, para cima e para baixo. E aqui em casa mesmo, o Renato, meu marido, que não, meu marido não é o Renato Giraldi, deixa eu deixar claro, não é o Giraldi, mas é outro Renato, é o Renato Guerra. Ele sempre fala, né? O Rogério primeiro, depois eu, porque é meu amigo de muitos anos, né? Eu e o Rogério temos essa dupla dinâmica e há muito tempo, então todo mundo que me conhece há muito tempo eu, o Alpio e o Rogério estávamos sempre nas, enfim, envolvidos em criar alguma coisa. Juntemos uma turminha aí chamada Leite Bar, que somos todos também fanáticos pelo Duran Duran. Isso nos uniu, sim. E, por último, Renan Alonso. Renan Alonso, para quem, se é que alguém não conhece, o Renan, diretor de dublagem, faz a voz do Morty, né, na série Rick and Morty, né? Mas ele foi o diretor das 2 primeiras temporadas do La Casa de Papel. E o Renan foi uma pessoa assim muito importante na minha carreira de dublagem, porque ele me deu várias oportunidades de ouro, assim como me escalou para o La Casa de Papel. Nenhum de nós sabia o que ia ser La Casa de Papel, mas o Renan me deu esse voto de confiança, e não só esse papel, mas tem coisas assim, presentes que ele me deu, personagens maravilhosos, me incentivou a criar vozes, e fora que o Renan é um músico
maravilhoso, um senhor contrabaixista maravilhoso. Então, todos esses nomes que você disse aí são pessoas que eu tenho, né, carrego no meu coração e só gente boa, só gente fina. E só para você ter uma ideia, Mônica, uma das perguntinhas lá do começo das sacanagens que eu fiz com você era Ah, Alpio Stanque ou Rogério Salomone? Mas aí eu falei, essa eu vou deixar para ela ah, fechar. mas eu vou te falar uma coisa. Se eu pudesse transformar esses dois numa pessoa só, tava ótimo. Nós Era o temos, Alpio inclusive, Salomone e o Alpio Rogério Stanque. Salomone, Rogério Stank, É é, isso aí. nós temos até um grupo que a gente chama de Los Três, porque a gente está sempre se encontrando e se vendo. Aqueles amigos mesmo de. Mas eu não quero ser injusta aqui, não, porque junto do Alpio, junto do Rogério, eu vou aproveitar e deixar um beijo para Lilian, Andréa e Elke, que são também companheiras desse nosso grupinho aí de adolescência. Fomos no primeiro show do The Cure juntas e espero que possamos ver o próximo do The Cure agora. Tá chegando aí. É muito interessante. O tempo só passa por fora, mas por dentro nós somos aqueles adolescentes ainda que sonhavam é, em sermos artistas. Serginho, tem mais alguma coisa aí? Eu tenho só uma coisa, saber com ela desses projetos que eu li em algum lugar que ela tem vontade de fazer, que são dois musicais, um da vida da Edith Piaf e o Uhum. outro da Amália Rodrigues. Exato. Justamente porque eu sinto falta dessas grandes damas, dessas presenças, né, que precisam ser sempre, eu acho que trazidas à tona novamente, né? O show um tributo a Edith Piaf eu já faço há alguns anos, junto com o acordeonista eh, Tadeu Romano, que foi. O Tadeu Romano foi a pessoa que me convidou para descobrir o universo de Piaf, e, e eu tive essa grande felicidade, me identifiquei e vi que era possível. E ele me deu esse presente. Tadeu Romano é uma das pessoas mais queridas também da minha carreira. E a Amália Rodrigues foi uma descoberta mais recente, quando eu fui estudar a voz para o fado, né? E fui convidada por dois músicos de música portuguesa, né? De fado, para fazer alguns espetáculos, e eu simplesmente eu me encantei. Então, viver essas duas personalidades no teatro, com todo o respeito, sem querer seguir algo que a Bibi já tenha feito, porque isso é absoluto, não teria como jamais, né? Mas, assim, eu adoraria reviver esses personagens no teatro, contando um pouco da história e da carreira dessas grandes cantoras. E só para você saber o que ficou de fora aqui da minha pesquisa, Diga lá. que vai ficar, não precisa nem responder, só para você saber, né? O livro A Noite do Meu Bem, do Rui Castro, que eu não sei se a senhora terminou de ler. O backstage do Duran Duran em 2012. Ah. Falamos muito do Duran Duran. Não vou ficar aqui ouvindo você falar que ficou lá babando por conta dos caras lá do Duran Duran. Faltou a gente falar do Palhaço Piolim, que era primo da sua avó, Uhum, né? Você de Gal Costa no programa Máquina da Fama do SBT, sensacional, né? uhum. Faltou falar desse negócio que você tem saudade de máquina de escrever. Quem que tem saudade de máquina de escrever, gente? Né? Faltou te perguntar nas sacanagens do prof, né? Nestor Chiesi ou Alexandre Moreno. E Ai. faltou. Essa é boa. Nestor Nestor. Chiesi ou Alexandre Moreno? Olha, Alexandre Moreno, para quem não sabe, eu vou dar um exemplo, é a voz do Adam Sandler, do Alan, do Two and a Half Men, e Nestor Chiesi, entre inúmeros personagens maravilhosos, eu vou dizer o meu personagem favorito é o Phil Dunphy de Família Moderna, Modern Family.
Então, o Nestor, assim, o Alexandre Moreno já é uma assumidade. É que nem você falou da Mabel, é que nem a Miriam Fischer, a Mônica Rossi, eles já estão lá no Olimpo, né? O Nestor Chiesi, acho que é uma das vozes mais lindas e maravilhosas que eu já ouvi na vida. Vozes, né? Vozes privilegiadas, e que aqui fica, também aproveito para deixar uma um não um protesto, nem um manifesto, nem nada, mas assim, a inteligência artificial não será capaz de substituir talentos de voz. Vai simular e tudo mais, mas assim, eu creio que o nosso caminho ainda é muito longo, né? Acho que ainda temos muita coisa para fazer sem que nós precisemos ser aposentados pelas máquinas. Eu não acredito nisso. Acho que ainda tem um caminho longo. Então, Paulo Eduardo, eu tenho que entrar. Eu tenho que falar um pouquinho rápido disso. A gente estava falando disso ontem. Eu estudo um pouquinho o assunto porque eu sou de Uhum, tecnologia também. claro, claro. Eu acho que a cabeça é o seguinte: em nenhum momento ela vem para substituir, ela vem para acrescentar. Eu vou dar um exemplo. É porque você começou a dublagem mais tarde, né? Você começou a dublagem depois Sim, dos 40. Mas, sim. por exemplo, a Mônica Rossi comentou num post sobre a ira dela contra a inteligência artificial. Eu ia argumentar, mas eu não quis botar em rede social porque vira aquela pandemônio de Ah, discussão, sim, né? sim, claro. Mas pensa o seguinte: a Mônica Rossi já não consegue fazer a voz que ela fazia quando tinha 20 e poucos anos. Sim, claro. Agora, se eu puder pegar a inteligência artificial e pegar a voz dela de 20 Uhum, e poucos anos e ela dublar novamente hoje, e eu simplesmente justo. eu aplico a E voz dela de ela, 20 e poucos claro, e anos. ela ser remunerada por isso. Isso, Né? Ou então, vamos dizer, sei lá, o Paulo Porto está lá dublando e de repente no meio da obra ou no meio daquele episódio ele fica gripado, enfim, tem um trechinho que precisa ser refeito ou uma refação, que a gente chama de refação, isso. não é uma palavra bonita, mas se diz isso, Eu aprendi precisa refação também. precisa de uma refação e por algum motivo não. Porque a refação ela não é paga na sua maioria, você já fez aquele anel, você tem que receber por ele. Então aí faz-se uma correção, eu acho que é inteligente, é bacana, mas eu acho que estamos longe ainda da substituição, embora estamos vivendo um momento de bastante incerteza, porque alguns canais de TikTok, eh, do próprio Instagram, têm usado as inteligências artificiais para gerar vozes, mas qualquer pessoa ouve e sabe que a acentuação não está correta, e percebe, né? E a questão é regulamentar o uso dessas vozes, né? Porque você ouve vozes aí eh, famosas sendo utilizadas, e eu tenho a ligeira sensação que essas pessoas não estão sendo remuneradas por cada um desses videozinhos de TikTok, mas, Ah, Mônica, você é cantora. Tem exemplo melhor do que música? Como os né? músicos não são remunerados pelas coisas. É, Esse papo é infinito. E, tipo, é uma coisa muito nova, é uma tecnologia muito nova, vai ter sim, aprendizado. O Grammy agora mudou a regra, parece que vai mudar a regra para o próximo Grammy, você já deve ter visto alguma coisa. 80% da música vai poder ser feita em inteligência artificial e 20% tem que ser o autor. Aí eu perguntei, aí eu sou da área, como é que sim, você vai medir isso? Você vai saber o que que é o autor e o que que é. é, Então, tipo, eu acho que não é um laboratório, vão fazer para testar exato. e vamos ver que caos que vai virar isso. Agora, o problema com o ser humano é que o Paulo até falou comigo, o ser humano já pensa o lado ruim da coisa, ele não pensa o que que aquilo pode me agregar. Você vê que, bem ou mal, você falou um exemplo, pô, perdi a voz durante uma gravação, pô, dá para resolver isso? Como é que ele E é um vai dar? trechinho, é um pequeno trecho, não, vai ser um enxerto. Sim. Eu compreendo que existe aí uma preocupação com o nosso posto de trabalho, é claro, mas assim, eu não sei se eu gostaria de assistir o Brad Pitt com a voz dele original
e a boca com um deepfake, simulando o português, sendo que vai estar bem nítido que aquilo é uma coisa artificial. Eu acho que eu vou preferir saber que houve ali uma dublagem e um trabalho de sincronia labial. Eu não sei se é porque meu cérebro está acostumado com isso, eu não sei se eu gostaria de ver uma alteração visual na obra. Assim, não sei se eu gostaria de ver o Brad Pitt falando em português, não sei, não sei. Ó, A Mas eu, boca, eu digo. posso dar um pitaco? Eu que não sou nem da dublagem, nem do audiovisual. Uhum, A minha impressão é a seguinte: sempre houve evolução na história da humanidade e a gente teve que se adaptar. Recentemente eu fui numa rádio dar uma entrevista para falar do meu livro. uhum, E o papo que surgiu foi o seguinte: quando a internet apareceu, o que se dizia era o rádio vai acabar. E hoje o que a gente vê é a evolução do rádio por conta da internet. Então, eu concordo com você, mano, que eu acho que é muito cedo. Eu acho que a gente pode é, ter muita coisa boa com a inteligência artificial. É óbvio que vai ter muita coisa ruim, porque o ser humano, infelizmente, ele acaba, né, usando a inteligência dele para fazer coisa ruim. Mas é uma coisa que quem viver verá. A gente vai ter que sim, esperar. e inclusive eu aprendi muito sobre esse assunto com o Bruno Sartori, que é, acho que o cara que mais sabe sobre deepfake no Brasil, o cara que criou praticamente essa coisa de trocar a cara de um, de outro. Ele é o autor daquelas coisas que botava a cara do Lula, do Bolsonaro, em personagens e, né, cantando, por exemplo, na Mariah Carey. E eu fui colaboradora dele de vários dos trabalhos dele que estão ali no Instagram dele. E eu acho assim que o que eu gostava muito do que ele dizia é isso: olha, eu estou trocando a cara de um político, seja ele qual for, para vocês entenderem que isso vai acontecer, isso pode confundir vocês, então saibam do que se trata, né? Isso um dia vai chegar a confundir vocês. E a coisa mais linda do deepfake foi o comercial que eu vi hoje juntando a Maria Rita e a Elis cantando Maravilhoso, eu juntas. vi. Então, sabe, emociona, o uso foi poético, foi bonito, e eu fiquei imaginando que coisa bonita, né, para uma filha que não teve a oportunidade de cantar ao lado da mãe, de não ter a mãe ali ao lado, viver esse momento que foi proporcionado através de uma inteligência artificial. Então, acho que tudo é um bom senso, a criatividade e a emoção, né? Saber fazer isso sabe, com carinho, com. Eu ia dizer educação, mas no sentido bom da palavra, não educação de modos, né? Ser educado dentro dessas tecnologias para saber o que pode, o que não pode, o que é ético e o que não é. Então, a gente tem um caminho ainda para percorrer. o Você viu esse problema, comercial, Serginho? não vi Serginho, ainda você viu não. esse comercial? Não, não vi. Vou Vou, te vou mandar. ver, vou ver. Vou te Mas mandar. o problema que a gente tem é o seguinte, rapidamente, para a gente encerrar. É, a gente tem a tecnologia, a gente tem a criatividade, mas a gente tem uma maldita pecinha chamada ser humano. Aí que é o problema. Essa é a peça E com ó, problema. Pois é. Exatamente. é isso aqui, O que que dá dinheiro na internet hoje? É fake news, é criar né? polêmica, papapá, é o que ganha dinheiro. Infelizmente, o lado Vamos ruim do ser humano aflorou e a pandemia Vamos ajudou, né? torcer pelo melhor, né? Que o melhor vença, que a ética vença, e principalmente assim, se vai usar imagem, precisa remunerar, vai usar o áudio, a voz, porque voz é corpo. Não, as pessoas não podem se esquecer que a voz é parte do corpo de uma pessoa, né? Uma pessoa morta não emite mais a sua voz. Então, a partir daquele momento, enfim, o que é gerado artificialmente já não é um corpo gerando. Então, isso precisa ficar bem claro, assim. E ninguém pode gerar nada que faça parte do seu corpo, da sua imagem, sem a sua autorização ou dos seus
herdeiros e descendentes. Então, isso tudo tem que ficar regulamentado e claro Ah, para que a gente possa caminhar. E só Vamos lá. ficou faltando uma aqui. David Kerr ou Seu Nogueira? O nome. O Nog. Os Não dois. precisa responder, não. Esse Não, aqui eu ficou preciso, fora. eu vou assim, David Kerr e Canastra Trio é um trio de jazz maravilhoso. Se você não conhece, precisa conhecer. David Kerr, chiquérrimo, uma voz incrível. E o Nog, um parceiro meu, desde a Kings de la Noche, fomos os dois vocalistas do Saturday Night Live aqui no Brasil, aqui do programa que foi pela Rede TV, e justamente por esse motivo não tá aí. Beijo, Nog. Beijo, David. Serginho, vamos liberar a moça então, vamos né? embora, vamos fechar. Obrigado, Mônica. Valeu, Muito Mônica. obrigada. Um beijo, adorei, amei. Beijo. Beijo.